Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 31 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai debater logo mais às 10 da manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, as diretrizes e perspectivas do Ministério da Fazenda para o ano de 2015. A repórter Mariana Abreu vai acompanhar essa reunião e traz agora as informações ao vivo. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Conhecer todas as medidas que fazem parte do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo e saber de que forma que elas contribuem para que o país volte a crescer. É o que os senadores querem ouvir do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que participa daqui a pouco de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O pedido é também do presidente do Senado. Nos últimos dias, Renan Calheiros tem defendido a ideia de que é preciso conhecer o começo, o meio e o fim do chamado Plano Levy, e não apenas medidas pontuais. Nesse sentido, Renan Calheiros chegou a devolver à presidência da República medida provisória que alterava as alíquotas da desoneração da folha de pagamento. Entre as medidas de ajuste fiscal que podem ser discutidas nesta manhã com o ministro estão o projeto que revisa as alíquotas do ICMS cobradas pelos diferentes estados e também a PEC que cria fundos de compensação a esses entes, abastecidos com dinheiro da União. Outros dois temas que têm urgência constitucional e podem ser votados ainda na tarde desta quarta-feira são a regulamentação do novo indexador da dívida que estados e municípios têm com a União e a convalidação dos incentivos concedidos de maneira irregular pelos estados para atrair investimentos. Veja na reportagem. Pela proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, a União terá 30 dias para renegociar as dívidas, com base na variação do IPCA mais 4% ao ano ou da Selic, e não mais do IGPDI. Caso contrário, estados e municípios ficam automaticamente autorizados a adotar os novos índices, mais vantajosos. Reduz o estoque da dívida, o que desafoga um pouco, retira essa pressão sobre estados e municípios. Ao todo, 180 municípios serão favorecidos pela nova lei. A cidade de São Paulo é a maior beneficiada. Com a troca do indexador, a dívida de 62 bilhões de reais com a União cairia para 36 bilhões. Os estados estão financeiramente mal, muito mal. Os municípios pior ainda, porque o governo resolve fazer festa com o chapéu alheio. Nós temos que considerar que a votação desse indexador é imperativa para a sobrevivência, para a descentralização dos investimentos nos municípios, nos estados, que estão asfixiados há bastante tempo. O governo tem que pôr isso em execução. O governo quer mais tempo para discutir e, quem sabe, alterar a proposta, que retira 3 bilhões de reais dos cofres da União apenas neste ano. Chegar a um denominador comum, quer dizer, verificar se aquele estado, se aquele município tem condição de pagar, qual seria a melhor forma de indexar essa dívida e saldá-la. E para isso a gente precisa de tempo. Os senadores também querem votar outro projeto, o que confirma incentivos concedidos pelos estados para atrair empresas. Eles foram considerados ilegais pela Justiça. O indexador atende 2 estados brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro. E os demais estados, senhor presidente? E os demais estados que estão preocupados com a convalidação? Não faz sentido votar o indexador da dívida pública, que vai beneficiar quase que exclusivamente os 2 estados mais ricos da federação, e vamos deixar para adiar o debate numa questão importantíssima para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é o único instrumento que tivemos ao longo de quase 20 anos para atrair investimentos privados, para gerar emprego e para gerar prosperidade. Eu, por exemplo, estou pleiteando que, além do indexador da dívida, a gente inclua aí, por exemplo, a questão da convalidação dos benefícios, que é uma coisa importante para o meu estado. A dívida, por exemplo, não resolve absolutamente nada para o meu estado. O que se quer do ministro Levy é que o ajuste seja discutido de uma forma sistêmica. Como está fatiado, discutindo caso a caso, esse ajuste não vai para lugar nenhum. E por falar no ministro da Fazenda, ele esteve ontem no Senado e foi recebido pelo presidente Renan Calheiros. Veio tratar do ajuste fiscal. Depois da visita, o presidente do Senado falou de uma proposta a ser tratada nesse momento, a independência do Banco Central. Um dia antes do depoimento à CAI,
o ministro esteve com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Para Joaquim Levy, há um entendimento generalizado de que é preciso contribuir para o ajuste fiscal. De acordo com o ministro, o país precisa vencer essa etapa e criar as bases para a retomada do crescimento e do emprego. Sou bastante confiante de um encaminhamento positivo ao entendimento generalizado no Rio de Janeiro, em outros lugares, dos entes subnacionais, da importância de todo mundo contribuir para o ajuste. Eu disse ao ministro Levy que nós estamos preocupados com a qualidade do ajuste, não é apenas com o quanto significará o ajuste, mas é como será o ajuste, e sugeri para o ministro algumas medidas, inclusive a independência do Banco Central, a independência formal do Banco Central, com mandatos descoincidentes do mandato da Presidente da República e a independência formal. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. O golpe civil e militar de 64 é o tema da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A finalidade é rememorar o fato histórico que completa hoje 51 anos pela ótica da interrupção do Estado Democrático de Direito. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle tem na pauta de hoje 7 requerimentos, entre eles o que pede a criação de uma comissão temporária para acompanhar e fiscalizar os recursos públicos federais investidos em obras inacabadas. Na Comissão de Educação, o primeiro item na pauta é o projeto que obriga beneficiários de bolsas de estudos de programas federais a prestarem colaboração a estabelecimentos públicos de educação básica. Desde 2011, o Brasil tem uma lei com critérios para o reajuste do salário mínimo. Agora, essa política está novamente em debate no Congresso Nacional. A medida provisória 672 mal começou a tramitar e já recebeu dezenas de emendas. Quase 47 milhões de brasileiros recebem um salário mínimo, de acordo com o IBGE. São beneficiários do INSS, empregados, trabalhadores domésticos e autônomos que ganham atualmente R$ 788. O mecanismo de valorização do salário mínimo é regulado por uma lei de 2011. No texto já estava previsto que, neste ano, o Executivo enviaria um projeto com as regras de reajuste até 2019. A política de salário mínimo, de valorização do salário mínimo, veio para atender um anseio da classe política, principalmente da sociedade, de valorizar o salário mínimo do país, aumentar o poder aquisitivo dele, ao mesmo tempo que reduzir a desigualdade. Essa política imprimiu ganhos reais muito significativos para aqueles que recebiam salário mínimo, e muitos economistas consideram que, de fato, ela alcançou o seu objetivo. No último dia 25, a presidente Dilma Rousseff assinou a medida provisória com a regra de correção do salário mínimo para os próximos 4 anos. A correção é feita de 2 formas. Para preservar o poder de compra, é aplicada a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Para o aumento real, o governo propõe o Produto Interno Bruto de 2 anos antes. O envio da medida provisória que estabelece as regras de valorização do salário mínimo aconteceu em meio a uma tentativa da Câmara dos Deputados de aprovar um projeto semelhante. A diferença entre as 2 propostas é que no texto dos deputados a valorização era estendida também a beneficiários do INSS que recebem mais de um salário mínimo. Segundo a presidente Dilma Rousseff, o texto do Executivo não foi editado para inviabilizar o projeto da Câmara. Nós não estamos atropelando nada nem ninguém, nós estamos exercendo uma coisa que é característica do governo, o direito de iniciativa em algo que gera despesa. O valor do mínimo é peça importante para o governo brasileiro, porque serve de parâmetro para várias contas da União. O salário mínimo é vinculado na Constituição à Previdência Social e à Assistência Social, então aposentadorias, pensões e auxílios do INSS não podem ser menor do que o salário mínimo, mesmo que o valor, que o salário de contribuição a que o beneficiário teria direito seja menor. E também o benefício de prestação continuada, que é um benefício previsto na Constituição, também não pode ser inferior ao salário mínimo. No Congresso, a medida provisória pode receber emendas até nesta terça-feira, 31 de março. Já são mais de 60. Uma delas é do senador Paulo Paim. Ele tenta incluir na lei o aumento real para aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo. O valor do benefício do aposentado e pensionista crescerá de acordo com
o crescimento da massa salarial ou do PIB. Se não quiserem vincular a política de salário mínimo, é botar o crescimento da massa salarial. Não houve crescimento, não há aumento real. Houve crescimento, há aumento real. Um debate importante, com o qual nós temos plena concordância. Entretanto, a gente pensa que deva ser o próximo passo a ser adotado. Garantir também, por exemplo, para os aposentados ou aqueles que ganham além do salário mínimo, que possam também ter uma política que garanta o poder de compra de seus salários. Ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com uma nova edição do Senado Agora. Enquanto isso, continue com a nossa programação.